Fala, amante da música, tudo bem com você? Hoje uma música que é de uns rappers mais bacanas, que é o Gabriel O Pensador, que fala sobre a corrupção e aborda um dos filmes mais fodas que foram lançados no Brasil nos últimos anos. Tropa de Elite foi um filme de ação que fez muito sucesso no Brasil e no mundo. Ele foi lançado em 2007 e posteriormente Tropa de Elite 2 em 2010. Já a música foi lançada no álbum Sem Crise de 2012. Gabriel usou de forma criativa o tema corrupção com referência no filme Tropa de Elite. Depois da vinheta, eu conto pra você. Nunca serão. Jamais serão. Jamais. Você viu? Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. Pede pra sair, senão você vai sair. O filho vai nascer. O Gabriel tem um histórico de músicas que criticam o sistema de forma extremamente criativa e crítica. Eu diria que ele é um autêntico rapper raiz. Eu caminhava no meu Rio de Janeiro quando alguém me parou e falou: aí parceiro, me dá tua mão que eu quero ver se tá com cheiro, porque eu sou um cara honesto e detesto maconheiro. Ele faz uma introdução ao tema de forma curiosa, com o encontro entre o Capitão Nascimento e o Gabriel. A lei é do mais forte, no pop ou na FEBEM, na boca ou no Supremo, que justiça a gente tem, que justiça nós queremos. Vemos todos os dias políticos corruptos e pessoas ricas e poderosas sendo salvas pelo sistema. Os corruptos caçados nunca serão. Os cidadãos bem informados nunca serão. Hospitais bem equipados nunca serão. Nunca serão. Nunca serão. No treinamento do BOPE, no filme, os policiais falavam para os soldados em treinamento que eles nunca serão caveiras, um dos termos que denominam essa tropa de elite da Polícia do Rio. Os recursos bem usados nunca serão. Os menores educados nunca serão. Todos alfabetizados nunca serão. Nunca serão. Nunca. É uma crítica contundente, mas ao mesmo tempo faz refletir sobre as questões que Gabriel coloca, e isso me dá um extremo desgosto, pois a mudança depende de nós, povão, pois a classe política, em sua maioria, só se importa com os próprios interesses e os interesses dos amiguinhos. Capitão, não sei se você soube dessa história que rolou num povoado peruano, se não me falha a memória. Um político foi morto pelo povo, um corrupto linchado por um povo que cansou de desrespeito. Vou ler a notícia para você. A situação está fora de controle em Ilhave, sudeste do Peru, afirmou ontem o ministro do Interior peruano, Fernando Rospigliosi. A população linchou o prefeito da cidade na segunda-feira, depois de 24 dias de protestos exigindo a renúncia de Cirilo Fernando Robles Calomamani, acusado pela comunidade de nepotismo e corrupção. Milhares de pessoas ocupavam ontem a praça central do povoado. Após passar 2 semanas na clandestinidade, Robles retornou no domingo a Ilhave. No departamento de Puno, região fronteiriça com a Bolívia, o prefeito estava reunido com vereadores aliados e empregados na casa do irmão, quando 2,5 mil moradores descobriram seu paradeiro. Robles foi tirado à força do local, arrastado por uma multidão pelas principais ruas do povoado de 20 mil habitantes até a praça principal. Horas depois levaram até o 3º andar do prédio municipal. Ele disse: "Peço perdão ao meu povo." Depois disso, depois do prefeito ter dito isso no microfone, eles empurraram ele desse prédio. O cadáver foi carregado até uma ponte e de lá lançado mais uma vez. Só então a polícia apareceu. Sobre o corpo, um cartaz de advertência: "Assim morrem os corruptos." O político foi vítima de múltiplos ferimentos e hemorragia interna, consequência do linchamento. Além de Robles, a população também matou um vereador e os outros 2 estão sequestrados. Um deles permanecia ontem à tarde amarrado em um poste no meio da praça, sob ameaças de ser carbonizado. Segundo a comunidade de Ilhave, Robles desviou recursos e não fez as obras prometidas. Ele tinha um salário equivalente a $820.
e era prefeito em uma das regiões mais pobres do país. Foi um mau exemplo, mas não deixa de ser um exemplo. Eu sou contra a violência, mas aqui a gente peca por excesso de paciência. Com o rouba mais faz dos verdadeiros marginais, chamados de doutor e vossa excelência, cujos nomes não preciso dizer. Ele não precisa dizer, pois como eu já disse, dá para contar nos dedos os políticos honestos que estão em Brasília e nas cidades do Brasil. A imprensa publica, mas tudo indica que a justiça não lê. Diz que é cega, mas o lado dos colegas ela sempre vê. Capitão, isso é um serviço pra você. Esse é o trecho mais curioso de se imaginar. Ao invés de pegar o aviãozinho, o vapor do tráfico dentro do morro, e se fosse o bonitão de colarinho branco, que come bem, tem motorista, empregados, imagina esse cara sendo torturado para entregar os esquemas. Deputado, pede pra sair. Pede pra sair, deputado. Sabe o que você é? Moleque, é isso que você é. Senador, pede pra sair. Desiste. Mais alto, senador. Desiste. Tem muitos lá no Congresso e no Senado que deveriam ser expulsos na base da porrada mesmo. Vagabundo, cadê o dinheiro que você desviou dessa obra aqui? Não sei não. Fala, Vossa Excelência, é melhor falar. Não sei. Cadê a verba da merenda que sumiu? 02, o corrupto não quer falar não. Pode pegar o cabo de vassoura. Vou falar, vou falar. Seria sensacional ver essa cena. Conversei com o Nascimento que não pensa como eu penso, mas pensando nós chegamos num consenso. Nós somos vítimas da violência estúpida que afeta todo mundo, menos esses vagabundos lá da cúpula corrupta, hipócrita e nojenta, que alimenta a desigualdade, da desigualdade se alimenta. Perfeita mensagem. No final das contas, ele entende que não deveria ser direita contra esquerda, ou seja lá qual for a ideologia política. O correto seria nós, povão, contra eles, corruptos, para tirar todos de lá realmente. Tá mantendo essa política perversa, que joga preto contra branco, pobre contra rico e vice-versa. Pra eles isso é jogo, esse é o jogo. Se morre mais um assaltante ou mais um assaltado, tanto faz. Pra eles não importa, gente viva ou gente morta, é tudo a mesma merda. Os velhos nas portas dos hospitais, as crianças mendigando nos sinais. Pra eles nós somos todos iguais. Sim, no final das contas, você, eu, todos nós somos apenas números da massa de manobra. Só nós podemos fazer a diferença nesse cenário. Eles não estão nem aí. Operários, empresários e presidiários e policiais, nós somos os otários ideais. Enquanto a gente sua e morre, só os bandidos de gravata seguem faturando e descansando em paz. Enquanto esses covardes continuam livres, nós só temos grades, liberdade já não temos mais. Quando você for defender lado A ou lado B no Brasil, não se esqueça que 99% está contaminado pela corrupção. Então, quem faz a diferença é quem trabalha duro, quem é honesto de fato. Como diria Criolo, nosso povo é nota A A+. Mas precisa lutar pelo que é certo, não um contra o outro, e sim nós contra os corruptos espalhados por esse Brasil. Nunca serão, nunca serão. Nunca serão, nunca serão, nunca serão, nunca serão, nunca serão. Se você gostou dessa análise, clique em gostei, se inscreva aqui embaixo, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações toda vez que lançar vídeo novo. Muito obrigado pela sua audiência, tchau.